Olá pessoal, continuando o vídeo aqui sobre o que ensinei nesse ano já sobre matemática, né, no oitavo ano. Então eu tenho aqui a unidade que é a geometria. Então eu ensinei principalmente sobre retas, né? E retas podem se apresentar em um plano como paralelas. Se eu tenho uma reta S e uma reta R, então elas são paralelas se elas não se tocam, né? Paralelas. Então elas não estão se tocando, elas são paralelas, né? E alguns exemplos são, por exemplo, a parede, né? Duas paredes opostas, né? A risca, né, de duas paredes opostas do encontro, né, com o teto, né, os dois encontros com o teto. Pode ser também os dois lados de uma estrada, né, de uma estrada, uma pista em linha reta, né. E aqui nós temos a representação, né, de duas retas paralelas. Aí as retas também podem se apresentar de outra forma, como retas concorrentes, né? Que é o caso em que elas se tocam em um ponto, em um vértice. A gente chama esse ponto de vértice. E as retas, a disposição delas duas, a gente chama de concorrentes, né? Então, paralelas têm essa forma, concorrentes têm essa forma, ou seja, tem um ponto P em comum. A gente costuma representar R, interseção S, né, sendo vazio. Então, aqui é o símbolo do vazio, ó, esse Ozinho cortado. Significa que não tem interseção, né? Não tem esse ponto P aqui que você vê quando elas são concorrentes, quando elas se tocam, né? Então, quando não se tocam, é vazio, né, o local. E quando se tocam, temos que RS, que são essas retas, a interseção delas é o ponto em que elas se tocam, que é o ponto P, né? A interseção significa o ponto comum às duas retas. A gente costuma ver aqui que esse ponto P, a gente vê pelo desenho que ele pertence, que é o símbolo de pertence, ó, esse Ezinho, pertence tanto à reta R, como também esse ponto P pertence à reta S. Então o que eles dois têm em comum? O que elas duas têm em comum? R e S. É justamente esse ponto P, né? É o que está nas duas ao mesmo tempo. Também retas concorrentes. Aqui é o primeiro caso, né, de retas concorrentes. Podem apresentar um caso especial, né? Aqui é o caso especial. Especial. Em que elas duas estão formando um ângulo reto. Mas o que é um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus, né? Que é representado por esse quadradinho com um pinguinho no meio. Então, esses 90 graus são os quatro ângulos, né? Que são formados por essas duas retas, tanto AR quanto AS, né? Elas, no ponto de encontro ali, no ponto P, que é o ponto do meio ali, né? Tem um ponto P ali no meio. O ângulo formado por elas duas, pelas duas semirretas ou quatro semirretas, é 90, né? As semirretas adjacentes. Então,
Esse é o caso especial de retas concorrentes. Então elas podem ser paralelas, podem ser concorrentes. Aí outro caso especial, caso especial 2, né? A gente pode chamar de retas coincidentes. Caso especial de retas concorrentes ainda, né? Porque eu tenho a reta R e a reta S como estando exatamente em cima da outra, né? Então você pode colocar as retas uma em cima da outra, exatamente no mesmo local. Então nesse caso, os pontos de encontros delas duas são justamente uma delas, né? Justamente elas mesmas, né? A interseção delas é elas mesmas, né? Tem mais de um ponto de interseção. Além do ponto P, tem vários pontos. Todos os pontos são de interseção, né? Elas duas têm todos os pontos em comum. Retas coincidentes, né? Então vou escrever aqui coincidentes. Então as retas podem ser paralelas, concorrentes ou coincidentes, né? Eu não falei aqui do caso especial 1, mas qual o nome desse caso especial 1 quando o ângulo delas duas é 90, né? É perpendiculares, né? Perpendiculares. A gente chama por esse nome, né? Perpendiculares. Quando o ângulo de encontro delas duas é 90, né? E concorrentes aqui o ângulo é um ângulo qualquer, né? Então as retas concorrentes elas se encontram no ponto P. Então para retas concorrentes a gente pode fazer alguns cálculos, né? E esses cálculos são interessantes, né? Porque a gente pode usar equações para calcular ângulos, né? Então, se você tiver duas retas concorrentes, você tem um ponto de encontro, que é o vértice, né? Esse P é chamado de vértice. E os ângulos formados, a direita e a esquerda, eles são o mesmo, são iguais, né? Então se eu tiver um alfa e um beta, um oposto ao outro, então alfa é igual a beta. Tem a mesma medida, né? Como o de cima, que eu vou chamar de gama, é igual ao ângulo de baixo, que eu vou chamar de θ, e eles se encontram apenas no ponto do meio, ponto P, né? Então eles também são opostos pelo vértice, ou seja, o gama é igual ao θ. A medida do ângulo gama é igual à medida do ângulo θ. Então a gente chama esses ângulos de OPV, opostos pelo vértice, né? Ângulos opostos pelo vértice. E pelo desenho a gente vê que eles dois são iguais, tem a mesma abertura, mesmo porque as retas, por serem pontos alinhados, né? Tanto para um lado como para o outro, então tem causa a mesma abertura nesse ponto P, né? No vértice, de um lado, da lado direito igual ao lado esquerdo, lado de cima igual ao lado de baixo. Então agora a gente também observa que ângulos adjacentes ou ângulos vizinhos, ou seja, o alfa é vizinho do gama. Ângulos vizinhos são suplementares, ou seja, a soma deles dois dá 180. Então tem o alfa com o gama,
tem o alfa com o θ. Os vizinhos do alfa, né? Agora os vizinhos do beta, quem são? São os mesmos, né? O gama e também o θ. Então, em ângulos OPV, ângulos opostos pelo vértice, né? OPV significa opostos pelo vértice, opostos pelos vértices. A soma de ângulos adjacentes, ângulos vizinhos, né, é 180. E ângulos opostos pelo vértice são iguais, né? Nesse caso aqui, 180 são ângulos vizinhos, né? Ou adjacentes. A gente chama em matemática adjacente, né? Esses vizinhos aí. Adjacentes. Então a gente tem aqui os adjacentes e a soma deles dando 180, né? Suplementares, né? São ângulos cuja soma dá 180. E ângulos opostos pelo vértice, que são iguais. Então retas concorrentes têm esta propriedade. Agora vamos fazer um exemplo aqui. Exemplo 1. No lugar do alfa, por exemplo, se for 10 aqui, no lugar do beta, se for x, então são ângulos opostos pelo vértice, OPV, né? E ângulos OPV são iguais, né? Tem iguais medidas. Então o x é igual a 10, nesse caso aqui do exemplo 1. Se eu tiver, como eu tenho aqui 10, então quem é o vizinho do y, né? Eu coloquei um y aqui no lugar do gama lá de cima do exemplo. Então o gama mais 10, eles são o que? Vizinhos. Esse gama é vizinho do 10 e a soma de vizinhos dá 180. Então o que está faltando para 180? É o 170. Então este y tem o valor de 170. Então eu calculei o x e o y, né? E o ângulo ali de baixo, né, o θ. Como o θ é oposto ao y, então o θ é igual a y. Mas o y a gente já sabe que é 170, então o θ também é igual a 170. Então descobrimos os 4 ângulos do exemplo, né? Aí agora vamos para o exemplo 2 para encerrar o vídeo. Exemplo 2, você tem ângulos opostos pelo vértice novamente. Você pode ter aqui x mais 20, né? Aqui 2x menos 30. Então eles são opostos. Então se eles são opostos, eles são iguais, né? Como a gente viu ali acima. OPV, opostos pelo vértice, são iguais. Então esses dois números, ou seja, 2x menos 30, de um lado, do lado esquerdo, é igual ao x mais 20 do lado direito, né? Então nós temos aqui um assunto algébrico que é a equação, né? Equação que possui uma letra, uma incógnita que a gente deve calcular. Então, resolvendo a equação, esse x vai para o lado esquerdo, fica negativo, e esse 30 vai para o lado direito, fica positivo, porque ele é negativo, né, do lado esquerdo, então ele muda de sinal. Então ficou 30 mais 20. E ficou 2x menos x. 2x menos x, eu tenho 2 e tiro 1, sobra só um x. Então fica x igual a 50.
Esse é o valor do x, né? Então, se x é igual a 50, então aqui eu vou ter um 50 mais 20. Esse x mais 20 vai ser 50 mais 20, então dá 70, né? Então eu tenho o ângulo de 70 do lado direito, então que é o mesmo do lado esquerdo, né? Aqui vai ser também 70, né? Porque 50 mais 20, né? Dá 70. Então eu tenho 70, 70. E esse ângulo de cima aqui vai ser o quanto falta para inteirar 180, né? Então 70 mais aquele ângulo de cima vai ser 180. Então qual o ângulo de cima? Vai ser 180 menos 70. Porque o 70 está positivo e ele passa a ser negativo, né? Do lado direito. Então o y vai ser 110, né? É o tanto que falta para inteirar 180, né? Então a gente sabe o valor de x ali. E sabe o valor de y, né? Que é 110. Então é isso, pessoal. Curtam o vídeo, façam sua inscrição e até a próxima.